Estamos juntos em mais um programa aqui pela TV União e hoje eu tenho o prazer de receber José Ricardo Noronha. Ele é autor do livro Vendedores Vencedores, Dicas para se transformar em um vendedor excepcional. Olá, José Ricardo, prazer recebê-lo aqui hoje. Prazer é meu, Magalhães. Obrigado pelo convite, pelo prestígio e eu espero poder contribuir aqui com o seu programa e com os seus telespectadores com algumas dicas bacanas sobre um fascinante mundo das vendas. Obrigado do fundo do coração mesmo. Nós é que agradecemos a sua presença aqui. E esse livro é um livro que você pode baixar de graça na internet. Você pode fazer um download no site www.facebook.com/José Ricardo Noronha. O autor é bacharel em Direito pela PUC, fez MBA na Fundação Instituto de Administração, a FIA-USP, vendedor e palestrante. O seu sonho de criança era ser executivo, né? Um executivo de sucesso. E por que você enveredou pelo caminho das vendas? Bom, vamos lá. É uma história fascinante, né? Eu estava te contando aqui antes da gente começar que a minha primeira grande incursão no mundo das vendas foi acompanhar meu pai, o Brasil afora. Meu pai era um grande vendedor, um exímio vendedor. Ele vendia fazendas, vendia cavalos manga larga e vendia sêmen de cavalo. Então ele vendia algumas coisas que são diferentes, no mínimo diferentes no mundo aí. Então eu sempre tive um encantamento muito grande pelo mundo das vendas. E meu pai viajava o Brasil inteiro e eu comecei a acompanhá-lo, né? E principalmente nas viagens a São Paulo, a grandiosidade da cidade, a vitalidade de uma grande cidade como São Paulo sempre me atraiu muito, sabe, Magalhães? E eu desenvolvi desde criança. Eu disse ao meu pai e à minha mãe, falei, olha, eu quero morar em São Paulo e eu vou me transformar em um executivo global, ainda que eu não soubesse exatamente o que viria a ser um executivo global. E acabou que, enfim, meu sonho acabou se viabilizando. Hoje, já muito tempo depois de ter saído daqui de São João, eu já saí daqui já faz mais de 20 anos que eu estou em São Paulo. Eu posso hoje me considerar um executivo global e um sujeito absolutamente apaixonado pelo mundo das vendas. Bom, você é formado em Direito, tem MBA pela FIA e geralmente as pessoas imaginam que quando a pessoa opta pelas vendas é porque ela falhou em algum momento na sua formação inicial. Né? Você concorda com isso? Infelizmente, a grande maioria dos vendedores no Brasil ainda é vendedor por acaso. E eu também me transformei em vendedor por acaso, né? Porque você já disse, eu sou bacharel em Direito pela PUC em São Paulo. Embora fosse um sujeito apaixonado pelo mundo das vendas, eu não planejei exatamente me transformar em um vendedor, mas para ser bom vendedor, assim como para ser bom jornalista, para ser um bom médico, para ser um bom administrador, é necessário estudar muito. Então eu percebi, desde o início das minhas atividades como vendedor, que eu precisaria me transformar em um vendedor profissional. E para ser vendedor profissional, é preciso que você entenda que você vai precisar estudar muito, que você vai precisar se capacitar, que você vai precisar refinar seus pontos fortes e que vai precisar buscar ser o melhor vendedor, assim como você tem que sempre buscar ser o melhor jornalista, o melhor empresário, o melhor administrador, o melhor psicólogo, o melhor arquiteto e assim por diante. E é um processo difícil, né? Você precisa ter uma disciplina, você precisa ter objetivos bem delineados na vida. E o que é que te atraiu mais na área de vendas? Algo fascinante, né? A venda nos presenteia. Eu costumo dizer que a venda nos presenteia todo santo dia com algo que é absolutamente fascinante, que é a execução, a interação real com gente diferente, com demandas diferentes, com desafios absolutamente distintos. Então, fala-se muito, né? Fala-se muito no mundo em execução. Então, reforço isso. A venda nos premia com a possibilidade de você ser um executor de grandes ações todo santo dia. E principalmente de você realizar os sonhos das pessoas. Enfim, o vendedor nada mais não interessa se ele vende um produto, um serviço, o que ele estiver vendendo, ele é um realizador de sonhos, ele é alguém que resolve os problemas das pessoas. Então isso tem uma grandiosidade fascinante. Então isso foi o principal ponto que me atraiu aí no mundo das vendas, Magalhães. E como é que o vendedor descobre a necessidade do cliente? Porque isso também é uma grande arte.
não tenho a menor dúvida. Antes de qualquer coisa, eu acho que tem duas etapas que são absolutamente fundamentais. A primeira etapa é entender o que você vende, né? Enfim, eu, por exemplo, eu costumo dizer, eu não sou um vendedor de soluções de inglês pela internet. O que eu vendo é a inclusão dos meus clientes em um mundo cada vez mais globalizado. O que eu vendo é uma maior produtividade para os meus clientes. O que eu vendo é uma maior lucratividade para os meus clientes. Então você tem que entender exatamente o que você vende. O segundo ponto, que também está ligado muito a um conceito, a um tópico absolutamente fundamental no mundo das vendas, que é a preparação, é você entender, né? Fala-se em vendas, fala-se muito em atendimento, mas fala-se muito pouco ainda, Magalhães, em entendimento. E o bom vendedor, ele precisa entender as necessidades, os anseios, as expectativas e os sonhos do cliente. Quando ele é capaz de fazer isso, e para que isso se viabilize, ele precisa ter ouvidos muito atentos e gastar um tempo bastante precioso e valioso em etapas que antecedem o ato de vender em si, ele vai ser... A chance dele se transformar em um vendedor profissional, em um vendedor que vai realmente ser um vendedor diferenciado no mercado é muito maior. É muito maior. Nós vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já.